dia. O Senhor nos permitiu estarmos aqui buscando a sua face em oração. E vamos continuar o estudo. Nós paramos no livro de Números, né? Semana passada nós demos uma pincelada no capítulo 1, onde Deus pede para que eles fizessem a soma de 20 panos para cima de todos os homens. Ali ele levantou cabeças, né? Os príncipes de Israel. Depois ele falou sobre cada tribo ter a sua bandeira, e quando a arca do Senhor fosse levantada, né? Quando a nuvem saía de cima do tabernáculo, eles sabiam que eles iam ter que desmontar o acampamento. E aí Deus fala que cada tribo teria, né, a sua maneira de sair, não seria de qualquer maneira. Cada tribo, né, na sua sequência ali, Deus ordenou. Eu pedi para que vocês lessem, para que vocês entendessem bem essa parte. E falou que para contar os levitas, né, e de levitas era para contar um mês para cima. E o povo de Israel era para ser contado de 20 anos para cima. E aí, lembra que a gente fez a conta? Eram milhões e milhões de pessoas, né? E aí eu expliquei também, né, como ficava a imagem do tabernáculo, de que lado acamparia cada tribo, né? Então eram 3 atrás, 3 do lado, 3 do outro lado, 3 na frente, e os levitas ficariam ao redor do tabernáculo, né? Antes das tribos. Vocês lembram? Então isso aí foi só para conhecimento, né? Porque nós não vivemos mais a parte do sacrifício, o tabernáculo, né, está com o Senhor no céu. Nós veremos o novo tabernáculo, né, a nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para nós. E aí, depois desse capítulo 3, vem falando sobre as ofertas, falando sobre a lei do nazireado, o leproso quando era imundo, tinha que ficar fora do arraial, a prova, né, da mulher que estava suspeita de adultério. Então, são coisas que para nós hoje é só para título de conhecimento. O nazireu, nós sabemos, não podia tocar em nada morto, né? Não poderia raspar a cabeça, não poderia tomar vinho. Então, quando essa criança nascia, se ele fosse um nazireu, ele era separado desde o ventre da mãe para o Senhor, né? Para a função de servir ao Senhor, não servir no templo, mas era um escolhido do Senhor para falar ali com o povo. Então, ele fala a respeito dessa lei, a lei do nazireado, né? Isso aí nós conhecemos bem por causa do livro de Sansão, do livro de Juízes, onde tem Sansão, fala de Sansão. E aí o que eu quero falar com vocês hoje é no capítulo 9, tá? Aí está no 8, como devem ser acesas as lâmpadas, a consagração dos levitas, que eles falam do animal que tinha que ser, né, tomado para a expiação do pecado, outro animal que era oferecido em sacrifício a Deus. E aí o sacerdote ia lá, colocava a mão em cima, derramava azeite e separava esse levita, né? Então, aqui está falando dessas leis do passado. Então, eu quero falar no capítulo 9 de Números, onde fala sobre a Páscoa. Aqui não se aprofunda na Páscoa, nem como era a Páscoa, mas nós sabemos que nós estudamos o livro, né, de Êxodo, a qual explicou que quando o povo de Israel estava no Egito, quando Deus libertou o povo de lá, Deus lançou as 10 pragas, lembra? Da mosca, da escuridão, das trevas, né? Várias pragas, e a última praga foi a morte do primogênito. Então, ali foi instituída a primeira Páscoa. Por quê? Porque a morte já passou, o anjo da morte já passou e não matou os primogênitos. Por quê? Porque Deus ordenou que a Páscoa seria matar um animal, passar nos umbrais da porta, o resto do animal assasse, comesse à noite, junto com o pães asmos, que é o pão sem fermento, porque não deu tempo da massa crescer. Então Deus falava que era o pão asmo, sem fermento, e as ervas amargas, né? Então, tudo aquilo que eles fizeram naquela noite, o anjo da morte passou, não matou os primogênitos, e os primogênitos do povo do Egito foi morto, todos eles. Então, Deus, quando instituiu isso, ele falou, essa é a Páscoa. A Páscoa é quando vocês comem o cordeiro, comem o pão asmo, comem as ervas amargas, para lembrar da época de escravidão, e que eu sacrifiquei um animal, né, na verdade, para te dar vida, e que, na verdade, o animal simbolizava Jesus Cristo, que foi feito em sacrifício por nós, para termos a salvação, né? Então, aqui, ele explica
Páscoa. Então aqui eu quero ler com vocês somente poucos versículos, porque são duas coisas bem interessantes que me chamou a atenção. 9, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo. Então, passado 2 anos que o povo de Israel havia saído do Egito, aí Deus fala aqui que no primeiro mês ele chama Moisés para conversar. E ele fala no 2, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Ou seja, Deus determinou que naquele mês seria a Páscoa. E aí ele fala no dia 14 deste mês. Então Deus dá o dia, o mês e o dia, que eram para eles celebrarem a Páscoa. A seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Quando Deus fala isso, assar o animal, comer o pão asmo e as ervas amargas. Aí no 5. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Agora, o que me chamou a atenção foi a partir do versículo 9, quando chega alguns irmãos que haviam tocado um corpo, e a partir do momento que eles tocam um corpo morto, eles se tornaram imundos perante Deus. Então eles tinham que se santificar para poder participar da Páscoa. E eles chegam para Moisés e falam: Moisés, nós tocamos uma pessoa morta, como que a gente faz agora? Moisés, sem nenhum entendimento, foi orar e buscar a Deus a resposta. E isso me chamou a atenção. No 9, então falou o Senhor a Moisés, dizendo. Então Deus vai lá e responde a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, ou seja, ou estiver viajando, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 da tarde, a celebrarão com pães asmos, ervas amargas a comerão, dela nada deixará até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Isso eu achei muito interessante, igreja. O próprio Deus, ele prepara um outro dia para que essas pessoas venham a participar da Páscoa. Deus, ele não queria que ninguém ficasse sem participar daquela instituição que ele havia determinado. Aí nós entendemos, hoje a importância da Santa Ceia, Deus, ele providenciou um outro dia e ele falou: aqueles que estão viajando ou aqueles que por algum motivo alguém morreu, teve que pegar um morto, teve que enterrar, esses que não poderiam participar, eles vão esperar até o próximo mês e no dia 14 do próximo mês eles vão celebrar a Páscoa, mas não deixarão de participar. Então a gente vê como Deus, ele é bom, como Deus, ele é misericordioso. Ele não quer que ninguém fique de fora, de celebrar do corpo de Cristo, da ceia de Cristo, em nome de Jesus. Então ele institui aqui: se purifica mais um mês e no próximo mês será celebrado e você poderá participar. E isso eu vejo para nós nos dias de hoje. E aí, a partir do 13, olha o que ele fala também, que isso me deixou também muito preocupada. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, ou seja, não estiver viajando, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. Esse é o Deus de justiça que nós servimos. Quando Ele nos chama, Ele não nos toma por inocente. Deus, Ele escolheu aquele povo para abençoar, mas eles tinham que viver conforme a vontade do Senhor. Porque Deus não ia tomar por inocente aquele que não queria participar da Páscoa. Então, nos dias de hoje, a gente muitas vezes, aqui no caso, eles celebravam a Páscoa uma vez por ano. Quando Jesus veio e se ofereceu como a Páscoa para nós e falou: a partir de hoje não é mais Páscoa, é Santa Ceia, porque vocês vão fazer em memória de mim. Eu sou o Cordeiro Pascual, eu que tirei o pecado do mundo. Então ele ensina ali os discípulos, mas ele não deixa especificado
de ano em ano, de mês em mês, sabe? Então, isso não é explícito no Novo Testamento de tempos em tempos. Nós celebramos de mês em mês, mas tem igreja, né, evangélica que celebra de ano em ano. E aqui ele deixa claro para nós a importância de nós participarmos. Hoje Jesus veio, deu o seu sangue derramado por nós, vivemos pela graça sim, mas o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo justo. E Ele continua requerendo dos seus filhos a santidade, a procura, né, que nós venhamos a cumprir as suas ordenanças. Aqui no caso para nós a Santa Ceia. Se crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. E aquele que fala, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então a gente precisa se analisar e se voltar para Deus para realmente cumprir a vontade dele. Lá no céu não seremos tomados por inocentes. Então é deixado bem claro isso para nós. Na época da graça, hoje nós vivemos, mas o nosso Deus ele não mudou. Ele não nos terá tomado por inocente. Então façam esforço, não faltem na Santa Ceia. Só se for muita necessidade. Domingo celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Então que a igreja realmente coloque no seu coração isso como uma ordenança, como uma prioridade na sua vida, porque nós somos escolhidos do Senhor. Né? Foi falado aqui, nós não somos bastardos, nós somos filhos. Os filhos têm direito de sentar à mesa com o Pai e comer de tudo aquilo que o Senhor, né, ele tem preparado. Isso somos nós. Isso somos nós, de participarmos dos banquetes do Senhor. Qual é o banquete do Senhor? Não é nada financeiro, é tudo espiritual. Aquilo que o mundo não supre dentro de nós é o que o Senhor supre. E é isso que Ele tem para dar em abundância. E é isso que nós fazemos aqui, nós buscamos as coisas espirituais. Nós buscamos a paz do Senhor Jesus, nós buscamos a alegria do Espírito Santo, porque nós entendemos que o vinho fala que nós ficamos alegres, mas no outro dia temos tormento. Mas que aquele que é alegre do Espírito Santo, não há nada externo que arranque essa alegria de dentro do coração. Pode passar por prova, pode passar por dificuldade, mas a alegria está dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que produz alegria, está dentro de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo está dentro de nós. Porque Ele que dá a paz, a verdadeira paz, que só tem nele. Então as coisas espirituais que a gente tem para receber, a gente recebe quando a gente tem parte com o nosso Pai, quando a gente tem parte com Jesus, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Então vou deixar esses versículos aqui para vocês. E agora, eu quero começar agora a partir do versículo 15, onde Deus mostra ali para eles como ele descia na nuvem no tabernáculo. Né? Porque a gente sabe que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e o sol não queimou eles de dia, nem à noite eles morreram com frio. Por quê? Porque Deus se fez presente durante o dia, fazendo sombra para eles com a nuvem, e à noite era uma coluna de fogo, né? A qual aquecia todo o povo para não morrer de frio no deserto. Né? Hoje, se vocês forem ver no YouTube, aí, os nossos irmãos que vão para Israel, eles falam que tem até água de lá, tem algumas águas que nós que somos daqui do Ocidente não podemos nem tomar, porque é uma outra substância e realmente desanda o nosso intestino e causa um monte de coisa. Então, até a água lá a gente tem que saber tomar, e tem que tomar mesmo sem ter sede, porque senão você padece no deserto. Isso é porque está dentro de um ônibus com ar-condicionado, visitando aqueles lugares que o povo de Israel andou. Então a gente, né, hoje nós vemos que o mundo não mudou. Né? Lá não está mais quente, aqui não está mais frio, está tudo do mesmo jeito. Então se naquela época estava do jeito que é hoje, é porque realmente Deus guardou aquele povo. Né? Por isso que, né, se o Senhor desse condições para nós visitarmos um dia, né, seria maravilhoso, né? Porque a gente ia testificar daquilo que a gente... Né, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vê na Bíblia, né? Por isso que eu creio que os irmãos, quando vai lá, quando tem um conhecimento, chega lá, vê a dificuldade, vê que realmente, né, pessoalmente, ele comprovando que Deus realmente estava com aquele povo guardando no deserto. Versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel
céu após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Lembra que eu expliquei lá no comecinho de Números? Quando a tenda se levantava, tinha um ritual para começar a desmontar o tabernáculo. Não era assim, vamos pegar tudo, sair correndo. Não, era cada coisa. Amém. Depois eu enxerguei. Cada coisa no seu determinado momento, ele ia desmontando para poder levantar o acampamento. E aí cada tribo, na sua sequência, com a bandeira ia saindo. Então a gente vê a organização do Senhor. Agora aqui no versículo 18, segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Olha só que coisa linda, né? Eles eram ali verdadeiramente comandados pelo Senhor. Eles saíam, a nuvem levantava, ficava não sei quantos dias, ali eu creio, desarmando todo o tabernáculo, se preparando para a saída para andar. E eles andavam, não sei o quanto que eles andavam, mas eles andavam até onde Deus permitia. Quando a nuvem parava, eles sabiam que ali eles tinham que armar o acampamento novamente, porque aquele lugar ele ia ficar por aí, aqui vai falar mais para frente, vai falar ou por um dia, ou por um ano, ou por um mês. E a gente vê como é lindo, né? O povo de Israel sendo conduzido pelo Senhor. E que eu e você, nessa noite, venhamos a ser conduzidos pelo Senhor. Se o Senhor falar vai, vai. Se o Senhor falar fica, fica. Por isso que hoje os nossos ouvidos espirituais têm que estar bem atentos e sensíveis para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Porque se Ele falar para nós que a gente tem que prosseguir, a gente prossegue. Se Ele fala para pararmos, que a gente venha parar. Então isso aqui dá uma pregação para vocês que ministram a palavra do Senhor, Andar segundo o dito do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. No 19, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Ou seja, eles ouviam e guardavam aquilo que o Senhor falou e não partiam dali. Porque eu imagino o seguinte: deserto é um lugar muito perigoso. Mas aonde Deus colocava o povo é porque ali eles estariam guardados. Ali o Senhor estaria com eles. Nenhum mal chegaria até eles, porque Deus era com eles naquele lugar. Agora, se alguém quisesse ser o desobediente, com certeza no primeiro dia no deserto ia morrer, com o sol escaldante na cabeça, ou poderia ser assaltado, ser morto, igual a gente vê a passagem do samaritano, estava no caminho de volta de Jerusalém e ali foi massacrado. Então a gente vê que isso não acontecia, porque o Senhor era aquele que estava guardando o povo e conduzindo o povo segundo a sua vontade. No 20, e era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Então a gente vê que eles repetem várias vezes a mesma coisa. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou seja, se a nuvem levantava o acampamento de noite, cada um acordava seu vizinho, vamos se preparar, a nuvem saiu, nós vamos ter que começar a andar. Então, você imagina, Deus de madrugada acordando o povo, vamos levantar acampamento. Para Deus não tinha hora. Ou seja, Deus não gosta de preguiçosos, Quando Deus fala, faz a obra, não existe dia, não existe noite, você tem que ir lá e fazer e obedecer a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Porém, no 21, porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, já vi, Quer de dia, quer de noite, alçavam-se a nuvem e partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se tinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Então, aqui ele fala, às vezes 2 dias, às vezes um mês, às vezes um ano, não sabia o tempo que a nuvem ia ficar parada naquele lugar, mas o tempo que ela ficava parada, eles ficavam parados. Ela se movimentava, significava que eles tinham que partir, ou seja, alçava, ela se levantava do tabernáculo, todos sabiam que era o momento deles partirem. Agora eu quero ler com vocês no 10:11, que vai falar assim, E aconteceu no segundo ano,
né? Que é o segundo ano, no primeiro mês foi o mês da Páscoa, lembra? Os 14 dias. No segundo mês, ao 20 do mês, no dia 20 do segundo mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre os seus exércitos estava Naasson, filho de Aminadab. Aqui eu quis ler essa parte, por quê? Porque aqui fala quando foi a primeira vez que a nuvem se levantou. E aí eles partiram. E aí fala aqui como foi específico, no 14, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá. Então Deus ali vai lá e fala, como eu ordenei, os de Judá têm que ir na frente. Os de Judá levantou, quando estava todo mundo preparado de Judá, levantou a bandeira, cada um tinha a sua bandeira, levantou a sua bandeira e eles partiram. E aí foi sucessivamente, se você ler, até o final do 36, Deus vai falando de cada tribo que foi atrás dele. Muito organizado. Nosso Deus é um Deus organizado. Tudo com ordem e decência. No capítulo 10, no comecinho, fala as 2 trombetas de prata. Deus ele pede para que eles façam 2 trombetas. E ele fala assim que era para tocar essas trombetas todas as vezes que eles fossem se levantar do arraial para se congregarem, Então aqui no versículo 3, e quando as tocarem, ambas as 2 trombetas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Então aquele sinal daquela trombeta seria um sinal de que Deus queria falar com o povo e tinha enviado uma palavra para Moisés, e Moisés precisava passar para o povo. Aí Deus chamava o povo para se ajuntar. Então Deus ele ordenou até assim, quando fossem as 2 trombetas, seria para congregar o povo. Aí aqui fala só, no 4, mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão só os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Você está entendendo? Então Deus ele é tão organizado que ele falou assim, não, como é que você vai sair gritando todo o povo de Israel quer para estar aqui porque eu quero falar? Não, vai ser usado as trombetas. Então, tocando as 2 trombetas, todo o povo venha próximo da congregação, se congregue perto do tabernáculo, porque Moisés vai falar. Quando for uma trombeta só, é só os príncipes de Israel e os cabeças das tribos, que ele tinha levantado. Então, Deus ele é maravilhoso, Aí fala aqui, somente os filhos de Arão poderiam tocar essa trombeta, E no 10, no 9 fala assim, e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, também tocareis a trombeta. Então, lembra que quando, na época de Josafá, não sei se a gente ainda vai estudar mais para frente, mas quem leu já sabe que quando eles iam sair à guerra, eles tocavam a trombeta e iam para a guerra. Isso já é uma ordenança desde a época de Moisés. E Deus também fala no 10, que no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses também tocareis a trombeta. Ou seja, nos dias das festas também tocareis as trombetas. Porque todo começo de mês tinha festa. Então, quando fosse para tocar para festa, eles também saberiam o que seria. Então, esse é o nosso Deus. Eu achei bem interessante a gente trazer isso para conhecimento nosso, A gente vê mais para frente, no 6, tocando a trombeta, mas já é uma ordenança desde a parte de Moisés por Deus, para o povo. Agora eu quero falar do capítulo 11. Agora vai chegar a parte mais delicada, As murmurações dos israelitas. Versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. O que eu achei de interessante nesses 2 versículos é que eu acho que todas as passagens da Bíblia, quando fala que Deus se irou, fala porque foi o motivo.
foi porque eles queriam cordoniz, queriam água. Então, tem uma série de coisas que aconteceu, que a ira do Senhor se acendeu, mas sempre teve um motivo. Aqui não fala. Aqui fala somente que o povo murmurou e Deus foi lá e acendeu a sua ira e matou o povo queimado. E ele só parou quando Moisés orou e pediu pela misericórdia do Senhor, ele parou. Aí o que o Senhor falou ao meu coração? Que toda murmuração, né? Queixando-se o povo, Deus ele se zanga. Independente de qual seja ela. A gente vai ler mais para frente, Miriam se zangando com Moisés. Aí o Senhor se acendeu sobre a vida dela. Sempre teve um motivo, mas aqui ele não fala. Ele fala aqui que o povo começou a se queixar, começou a murmurar e não fala o motivo. Mas Deus, ele não toma ninguém por inocente. Então, independente de qual seja a murmuração, independente de qual seja a queixa, a ira do Senhor se acende contra as nossas vidas. Ele não deixa específico qual era a ira. Eu estudei, eu vi alguns estudos, mas assim, eles achavam que era uma coisa, mas ninguém tem certeza do que é. Porque eles falam aqui que, quer ver, no 3, né? Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande... Não, somente até aqui. É que tem no versículo 1, que fala assim, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Ou seja, aqueles que estavam nas beiradas, foi onde Deus consumiu. Então, aí alguns falam que é porque eles estavam mais distantes, estavam murmurando porque se achavam desprotegidos, mas nada assim concreto, nada que realmente tenha sido isso que Deus tenha falado. Mas o que eu creio? Se Deus não falou, é porque independente da murmuração que eles fizeram, Deus não tomou por inocente. Murmuração é murmuração. Queixa é queixa. Por quê? O povo estava passando por um processo. E eles não queriam passar por esse processo. Mas Deus era com eles no processo. Eles não tinham a fartura que eles tinham no Egito, de ter variedade de coisas. Eles eram escravos, mas eles tinham variedade de coisas para comer. Se quisesse comer um dia o alho, eles comiam. O outro dia o pepino, eles comiam, porque tinha lá para ele comer. Agora no deserto, Deus ia deixar eles comer o maná que desceu do céu. Mas eram 40 dias de caminhada. E esse processo de Deus com eles, de 40 dias, eles não conseguiram passar. Começaram a murmurar com Deus com tudo. Sabe? Começou a sentir sede. Eu acho que já imaginava, nós vamos ficar com sede nesse deserto. Já começou a se queixar para Deus. E Deus foi lá e já não tomou por inocente. Porque se você está na prova, você não tem que murmurar. Você tem que passar por ela e falar, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer me ensinar nesse processo, para que a gente passe e a gente alcance aquilo que Deus tem preparado. Continuando aqui, agora no 4, o vulgo é o povo, né, que estava no meio deles. Isso foi nas beiradas, né? A gente entendeu que o primeiro que murmurou foi nas beiradas. Agora é o meio do povo começar a murmurar. Não é só as beiradas agora. Acabou de ver que Deus morreu, matou vários com a sua ira, com fogo. Moisés teve que... É que a Bíblia não deixa pra gente quanto tempo passou de um tempo para o outro. Mas mesmo assim, né? Por exemplo, nós que perdemos parentes, a gente sempre vai lembrar, não que você esquece, né? Aí você imagina algo sobrenatural, Deus acendendo sua ira, matando o povo a fogo, você vai, sei lá, daqui a um ano murmurar, né? É meio que ilógico, mas esses somos nós, né? Falhos. Agora aqui no 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, né, que seriam o alho poró, das cebolas e dos alhos. Então eles começam a falar aqui, né, que eles tinham até de graça, eles já não eram mais escravos agora, né? Não, já estava de graça, já, né, a mente da pessoa já imagina que o ruim era bom, né, porque não quis passar pelo processo. Agora aqui no versículo
6 diz: mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Agora o maná não tem mais gosto de bolo de mel, né? Já ficou enjoado para o povo. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou nos graus o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Então Deus aqui fala que o maná era algo bom. Deus não ia dar nada ruim para o povo. É que o povo realmente estava murmurando, né? E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos do Senhor. Então você imagina, né? Aqueles milhares de pessoas, lembra que a gente contou a semana passada, de cada tribo, quantos milhões de pessoas existiam, que conta aqui na Bíblia. Aí você imagina, em cada tendinha, em cada casinha ali levantada, uma pessoa na porta dessa casa, chorando, se lamentando pelas coisas. Ou seja, né, tipo assim, foi algo que inflamou. Aí você imagina, Deus do céu, olhando aqueles milhares de pessoas chorando, porque queria comer algo diferente. E tudo no mesmo propósito, para se zangar com Deus. O povo é tão unido para essas coisas, né? Agora, para fazer algo para o Senhor, né, de adoração, é uma dificuldade, é um impedimento. Mas para se unir, para fazer coisas que desagradam ao Senhor, é muito rápido, né, igreja? E parece que é muito fácil também. No 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Aqui Moisés já saiu da paciência, né? O homem mais manso da terra começa ali a se irar também. E ele fala: por que o Senhor me fez esse mal, me colocando para conduzir esse povo difícil? Não é fácil, né? Olha o que ele fala no 12. Concebi eu, porventura, todo esse povo? Nossa, ele, né, tinha uma audácia para falar com Deus, né? Porque ele estava muito irado. Porque ele sabia quem era Deus. Ele viu a mão do Senhor, Deus tirou a mão, ele viu do céu pelos costas, ficou não sei quantos dias com o rosto brilhando, mais que o sol do meio-dia, a Bíblia fala. E de repente Moisés aqui, batendo de frente com Deus. Deus, eu não concebi esse povo. Deus, por que o Senhor me escolheu? O Senhor não se agrada de mim? Porque me escolheu para um fardo tão pesado, para uma coisa tão difícil. E quantas vezes nós também somos assim, né? Às vezes o Senhor coloca algo nas nossas mãos e a gente acha que é muito pesado. Só que se a gente for ver nessa situação de Moisés, a gente não tem, né? Nem, sei lá, um grão de mostarda que é pequenininho do peso que ele estava carregando nas costas. E a gente murmura por muito, muito, muito menos. Não é verdade? E aí ele falou no 12: concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei eu para que me dissesse que o levasse no colo? Como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? O aio, eu fui estudar na Bíblia, é como se fosse uma babá. Mas é uma babá assim, ela é encarregada de educar a criança do rico, né? Então era tipo uma cuidadora, mas não uma cuidadora só de babá. Era para ensinar a educação para as crianças. E era só os ricos que tinham. Aí eles se comparam: sou eu agora babá desse povo, né? Vou carregar no colo, agora vou educar esse povo, né? Então ele estava realmente bem estressado com isso. De onde teria eu carne para dar para todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-me carne a comer. Então ele fala para Deus: Deus, eu não tenho carne, como eu vou arrumar carne para esse povo? Então você imagina, eu acredito assim que foram dias de lamentação, de murmuração esse povo. Porque o primeiro dia Moisés deve ter falado assim: não, isso é só hoje, amanhã o povo... Não, mas aí ele foi aumentando, né? Você imagina, um foi falando para o outro, foi falando para o outro, de repente toda a congregação de Israel. Aí quando a gente fala toda a congregação, não é uma igreja assim com, né, 30 pessoas igual nós. Eram milhares e milhares de pessoas. Então eles foram se unindo, se revoltando contra Deus. E aí, não culpa nem Deus, aí começa já a colocar o fardo em cima de Moisés. Ah, Moisés, é você que tem que nos dar carga. Aí no 14: eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim.
E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Então Moisés estava no extremo do extremo. Então ele chegou para Deus e falou: Senhor, me mata. Me mata, porque é melhor eu morrer do que eu ter que continuar com esse povo. Então, a gente, imagina o desespero aqui de Moisés. No 16, e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Então Deus ali lhe deu uma saída para Moisés. Falou: Moisés, você separa os anciãos, 70 deles, que você saiba que são anciãos, ele fala aqui, ou seja, são pessoas instruídas, são pessoas velhas, maduras, com sabedoria para lidar com o povo, que eu vou tirar um pouco do fardo que eu coloquei sobre a sua vida, e eles também vão te ajudar a conduzir o povo. E dirás, no 18, e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pois bem nos íamos no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelo nariz, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Então Deus vai lá, chama Moisés e fala: Moisés, fala para o povo que eu vou dar carne para eles, e não vai ser um dia, 2, mas vai ser um mês inteiro, que eles vão comer tanto que eles vão enjoar de comer carne. Aí, no 21, e disse Moisés, aí Moisés vai lá falar com Deus: 600.000 homens de pé é este povo, olha só, no meio do qual eu estou, e tu tens dito: dar-lhes carne e comerão um mês inteiro. Ele começa a questionar Deus. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastem? Deus começa a falar, Moisés começa a falar para Deus: Deus, como que o Senhor vai arrumar carne para todo esse povo? Tipo assim, eu vou lá falar que vai ter carne e não vai ter carne, porque como que vai acontecer isso? E ele fala, nem que se a gente tirasse todas as águas, os peixes do mar, porque ele imaginou que o mundo não era tão grande, todos os peixes do mar que aqui tem, não ia saciar a fome desse povo. Porém o Senhor disse a Moisés, no 23, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Olha só. Então você vê, um homem que andou com Deus, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer naquele monte, viu o Senhor pelas costas, de repente começa a duvidar do poder do Senhor. E Deus fala: por acaso minha mão está encurtada para não abençoar esse povo, para não fazer, dar carne para esse povo? E muitas vezes somos nós. Recebemos tantas coisas do Senhor, mas quando vem o momento da dificuldade, a gente duvida até que Deus é conosco. E aí o Senhor nos deixa isso de exemplo, para que a gente não venha a fazer as mesmas coisas. Que essa palavra realmente fique gravada no nosso coração. Moisés andou com Deus, viu Deus, face a face, como a Bíblia fala, que ele não falou com ninguém na terra como ele falava com Moisés. E mesmo assim, Moisés, no dia da dificuldade, ser humanos que somos, duvidou do poder do Senhor. Duvidou que Deus poderia fazer aquilo. E Deus ainda fala para ele: Moisés, está encurtada a minha mão, diminuiu a minha mão, que eu não posso alcançar vocês, está mais curta para eu não abençoar. Nosso Deus realmente misericordioso, Se fosse nós, já jogava um raio nele. Vem para o céu logo, filho, você está ali, Mas não, Deus é misericordioso. Foi lá e ensinou ele: filho, não é assim. Você está andando agora na carne, volta para o Espírito, Volta para o Espírito. Porque o Senhor, Deus, é poderoso. No 24, porque Moisés, na verdade, o que eu entendo aqui, Moisés ele tinha medo de falar para o povo que ia ter carne e não ter carne,
E aí depois, né, talvez até morrer, né? Porque prometeu algo para o povo e não conseguiu cumprir. 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Vou parar aqui. Então quando Deus ele pede para Moisés separar os 70 anciãos, a Bíblia fala que ele pede para que suba, né, ao redor do tabernáculo, né, que o Deus ia tirar o espírito que estava sobre a vida de Moisés e ia repartir com aqueles 70 anciãos. A Bíblia fala que esses 70 anciãos sentiram, né, o Espírito Santo e ali eles profetizaram, manifestaram a glória do Senhor de alguma maneira. E todo o povo viu que eles haviam sido alcançados pelo Senhor. A Bíblia fala que Eldade e Medade eram 2 que não estavam ali no meio deles, mas aonde eles estavam, o Senhor os alcançou e eles também estavam profetizando. Mas a Bíblia relata que eles profetizaram uma única vez e nunca mais profetizaram. E aí eu estava vendo alguns estudos e eu achei até certo ao meu coração que por que eles só profetizaram uma vez e nunca mais profetizou? Porque a função de profetizar era de Moisés. Eles só iam receber o que o povo, as demandas do povo, e aquilo que ele não conseguisse ali falar, ele levava para Moisés, Moisés falava com Deus, Moisés trazia a resposta de Deus, e aí ele profetizava. Então Deus não queria mais ninguém profetizando. Quem ele queria que profetizasse era só Moisés, que era aquele que estava conduzindo o povo. Os outros não, era só como ajudantes. Então Deus ele fez uma distinção bem grande de quem era Moisés e quem era os 70. Os 70 não eram igual a Moisés. Moisés, Deus repartiu o Espírito que estava sobre a vida dos outros. Por quê? Porque creio que deu conhecimento, deu sabedoria para lidar com várias dificuldades que o povo existia aqui na época, mas não para levar o fato de conduzir o povo, de ensinar e educar o povo naquilo que Deus queria. Aquilo que Deus queria foi só Moisés. E aí eu entendi isso mesmo, né? Que realmente, porque Moisés ele falou que o cargo estava, né? O fardo estava muito pesado. Então Deus foi lá e dividiu o fardo, mas não para fazer a mesma função, mas para fazer outra função. E aí o que eu creio assim que Moisés ele pensou, porque naquela época não existia papel, não existia nada, ele pensou quem seriam os 70 anciãos. E ele pensando, mesmo 2 não estando lá no meio da congregação, quando o Espírito Santo pousou sobre eles estavam fora. Mas Deus ele sabe quem são os seus escolhidos. Não precisava estar ali no meio. Eles estavam separados, mas Deus os alcançou onde eles estavam, porque Deus tinha propósito na vida deles, que eles seriam alcançados. Então Deus ele não escolhe ninguém errado. E aí eu quero falar com vocês no versículo 28, né, que eu parei. Vamos rapidinho só para terminar esse 11. No 28, e Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Lembra do Josué? Né? Que tomou, né, a responsabilidade de conduzir o povo depois que Moisés morreu. É esse Josué aqui. Porém, e Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Ou seja, um pessoal chegou falando, Moisés, Medade está lá no arraial e estão profetizando. Aí Josué corre e fala para Moisés, proíbe eles, Moisés. Aí, no 29, porém Moisés lhe disse, tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Josué foi um grande homem dentro da Bíblia, não foi? Mas aqui ele ainda não estava preparado. Aqui ele estava cru, porque ele foi falar para Moisés, proíbe, ele estava ainda andando na
conduzir o povo depois que Moisés morresse. Mas não era o tempo dele ainda. Ele estava agindo segundo a sua vontade, segundo o seu querer, não entendendo os propósitos do Senhor. E é assim na nossa caminhada. Muitas vezes a gente vê alguém subindo daqui, nossa, não fala nada com nada, não sabe ler um versículo. Deixa o tempo dele, daqui a pouco, se for da vontade do Senhor, se ele for um escolhido como foi Josué, no tempo do Senhor, o Senhor vai abrir a mente dele e ele vai começar. Mas a gente precisa passar por essa parte do tratamento. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer passar, pular os degraus, quer estar lá em cima logo. E não é assim. E olha que Josué era um que ficava ali, do lado de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, 40 dias ele ficava lá embaixo esperando Moisés descer. Se ele entrava no tabernáculo para falar com Deus, a nuvem descia, Moisés entrava, ele ficava lá na porta. Todo mundo ia dormir, mas ele ficava lá. Enquanto Moisés não saía de lá, ele não saía. E enquanto a nuvem não saía, ele não saía. Porque você viu que tinha vezes que Moisés saía, mas ele continuava lá. Ele tinha desejo no coração, mas ainda não estava preparado. Porque ele estava vendo as coisas conforme, a limitação do homem aqui, nesse ambiente aqui, E Deus queria levar ele a olhar espiritualmente. E ele não estava preparado. E aí Moisés, já com outro olhar espiritual, falou que todos fossem cheios do Espírito Santo, que todos profetizassem, que todos tivessem entendimento de quem é Deus, que todos viessem a obedecer ao Senhor e não murmurar. Porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não era matar todos aqueles no deserto e só entrar na terra prometida, Josué e Caleb. Lembra que nós lemos lá que Deus fez a contagem de 20 anos para cima? De 20 anos para cima ninguém entrou. Só os que eram de 20 anos para baixo daquela contagem entrou na terra prometida. E Josué e Caleb, que não desconfiou e não duvidou que Deus era poderoso para fazer muito mais do que aquilo que ele já estava fazendo. Continuando aqui, só para a gente terminar, que já passamos a hora. 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então você imagina, Deus soprou um vento, trouxe codornizes, tipo pomba, mas não é, um bichinho mais bonitinho, trouxe, e a Bíblia fala que se você caminhasse de um dia, quase de um dia, ia ter codornizes. Se você andasse mais de um dia do outro lado, andando quase terminando o dia, ainda tinha codornizes. E ele fala que era quase 2 côvados de altura. Lembra que a gente falou, estudou que o côvado é essa medida aqui, quase 50 centímetros? Então você imagina o tanto de ave que tinha, 2 vezes aqui de altura de codornize e um dia de caminhada e um dia de caminhada. Era muito alimento. Muito. Aí, nós paramos no 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, ou seja, eles nem dormiram colhendo. E todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homens, Um homer seria 2 litros, 200 ml. Então você imagina, 10, seria, não sei, o Paulinho não está aqui para fazer a conta. Mas era muito peso de ave que eles tinham para comer. Aí, no 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Ou seja, Deus matou a todos? Não, Deus matou aqueles que desejou e que estavam murmurando. Porque teve muitos que foram influenciados. Nem estavam desejando, mas porque contaminou mal, acabou. Mas eu acredito que aqueles que estavam com aquele desejo, que no Egito a gente tinha alho, que a gente tinha pepino, que a gente tinha melão. Esses que comeram, antes de mastigar, quando estava nos dentes, Deus se acendeu aí e matou. Então, cuidado com a murmuração. O nosso Deus, ele não mudou. Se nós estamos passando pela prova, se estamos comendo ovo, glória a Deus. Porque o dia da bonança vai chegar.
Não é verdade? Mas a gente não murmure, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode abrir os céus, abrir porta onde não tem porta. Deus pode fazer todas as coisas. Mas eu creio que o Senhor Ele vai fazer quando nós estivermos com o nosso coração preparado para receber. Porque enquanto isso, o Senhor Ele não vai nos dar. Principalmente se Ele souber que nós vamos, por causa disso, ou maltratar o próximo, ou ser soberbo, ou ser orgulhoso. Deus Ele não faz nada, né, que venha nos fazer perder a salvação. Então, não é melhor a gente aprender com a Bíblia? E se converter todos os dias e aprender com ela todos os dias, para que a gente possa receber o melhor da parte do Senhor? Porque o Senhor Ele tem o melhor para nos dar. Mas se nós não tivermos com o nosso coração... Olha o filho pródigo. O menino saiu, foi embora, pegou a herança do pai. Quando ele voltou, o irmão falou: nunca o Senhor me deu? Deus... Aí o pai falou: filho, você sempre teve tudo. Por que você não usufruiu? Porque o seu coração não estava voltado para aquilo, para usufruir aquilo que era do pai. Né? Porque ele invejou o irmão que estava ali usufruindo daquilo que ele sempre teve direito e nunca usufruiu. Se ele não usufruiu, porque alguma coisa era de errado com ele, né? Não com o pai, porque o pai tinha tudo para dar. Amém? Fique com essa palavra no coração, igreja. Capítulo 12, os universitários gravam em nome de Jesus, para a gente continuar no 12, que a gente vai falar sobre a murmuração de Miriam. Amém? Alguém tem alguma dúvida, igreja? Eu só não entendi a parte do partiam, com muito partiam, eu não entendi nada. Não entendi. A parte do partido. Se a nuvem, sei lá o quê, aí partiam. Se a nuvem tá alta, não partiam. Isso, assim, a nuvem, ela sempre ficava em cima de todo o arraial, ou seja, de toda aquela multidão. Quando ela queria falar com Moisés, eu creio que uma parte dela descia sobre o tabernáculo. E aí, quando ela se levantava, eles entendiam que é a parte deles caminhar. Ele tinha algum sinal específico ali que eles sabiam que eles tinham que caminhar, né? A gente não dá pra gente ser específico, né? Ela ficava sobre o tabernáculo, eles continuavam lá. Isso, porque na verdade quando ela descia, é porque Deus queria falar pessoalmente com Moisés alguma coisa. Então Deus chamava Moisés como? Quando a nuvem descia sobre o tabernáculo. Aquele tabernáculo que a gente viu. Aí Moisés entrava lá dentro e conversava, Deus falava com ele. E aí depois, quando ele queria sair, alçava, né? Alçava e se levantar. Então, acho que a nuvem estava bem baixinha, quando ela se levantava, todo mundo já sabia que era um sinal de todo mundo já no acampamento que ia sair. Partiu.